Na verdade, nós cansamos de ouvir frases motivacionais que não nos levam a lugar algum, e muito pelo contrário, muitas vezes nos paralisam, porque a gente se sente mais culpado ainda de não conseguir fazer aquilo que nós precisamos fazer por nós mesmos. É incrível a capacidade do ser humano. O ser humano, ele é muito maior do que ele imagina. Sim, você é muito maior do que você imagina. Eu também sou muito maior do que eu mesmo imagino. E eu preciso reforçar isso para mim muitas vezes. Existem arquétipos da sociedade. Quando crianças ali, na nossa idade, em torno dos 5 aos 8 anos, a gente está desenvolvendo a nossa essência, a gente está desenvolvendo a nossa referência com relação ao mundo. Depois a vida vem, culturalmente a gente aprende outros padrões, crenças, a partir inclusive daquelas pessoas que nos cuidaram, que nos amavam. E a gente entende num determinado momento da vida que as coisas não estão conforme a gente gostaria. E a gente começa a se incomodar quando a gente percebe que a gente está dentro de um lugar que não é o nosso lugar. Quando isso acontece, é porque nós nos desprendemos e nós nos descolamos de nós mesmos. Quando a gente deixa de ser quem a gente é, porque a gente está indo na direção de reconhecimento, de aprovação do outro, quando a gente está muito colado na culpa, quando a gente está muito colado no nosso auto-julgamento, nós começamos a entender que as áreas da nossa vida, elas começam a entrar num desequilíbrio. Normalmente, a primeira área afetada é a nossa área pessoal, depois os nossos relacionamentos, depois o trabalho, depois a saúde. E a gente se vê desconectado, mas desconectado de quê? Desconectado de quem? Desconectado de nós mesmos. E é aqui que entra a oportunidade que eu tenho com vocês de trazer o autoconhecimento consciente, que é essa capacidade que a gente precisa desenvolver diante das circunstâncias da vida o tempo todo, essa capacidade de integrar a nossa luz e a nossa sombra. Aceitar a nossa luz e a nossa sombra. Aceitar que diante de uma situação, mesmo que a gente não queira que tivesse acontecido, que a gente tenha condição de passar por isso, entendendo que é uma experiência para a nossa própria evolução. Entender que essa experiência, ela nos leva para um novo caminho e ela nos leva a dar um salto de consciência. Através daquilo que não está bom, através daquilo que não ilumina, é onde eu encontro a minha maior potência. Então, o autoconhecimento consciente vem nesse encontro de realmente te conectar com quem você é, mas através da experiência da compaixão, entendendo que você é capaz de integrar a si mesmo, resgatar aquilo que você tem, e ao invés de viver por uma situação que você talvez não gostaria que tivesse acontecido, ao invés de ficar se mutilando, se julgando, se culpando, você vai compreender que esse momento que você está passando é um momento de salto na sua consciência. Quando a gente salta em consciência, tudo acontece. Tudo acontece de uma forma espontânea e natural, porque nós nos colocamos no nosso lugar de autores da própria vida. Se existe vítima, sempre vai existir um tirano. Se existe eu que me sinto traída, eu sempre vou entender que alguém trai. Na verdade, isso não acontece. Não tem ninguém traindo ninguém. Não tem ninguém que está aqui para colocar... Você não deveria se colocar nesse lugar de culpar o outro por aquilo que está acontecendo. Mas de entender, parar esse movimento, né, de vítima e tirano. Fui traído ou me traiu, vítima e tirano, me traíram ou alguém me traiu. Ninguém traiu ninguém. As pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente cria, permite e promove para a nossa própria vida.
Então, o caminho de integração disso tudo com o autoconhecimento consciente é a compaixão. É viver todas as diversidades, é viver as circunstâncias, e mesmo que seja aquelas circunstâncias que a gente não gostaria de ter para a nossa vida, que a gente tenha essa capacidade de integrar, de desenvolver a nossa potência e dar um salto com relação ao nosso desenvolvimento pessoal, na direção dos nossos objetivos, na direção das nossas escolhas. Autoconhecimento consciente é vida. Até o próximo vídeo.